Já imaginou viver em uma época em que pessoas com condições raras eram atrações de circo? Descubra quem eram essas aberrações que chocaram o mundo. Elas realmente existiram e suas histórias são surpreendentes. Seja bem-vindo ao Mistérios e Lendas. Hoje vamos explorar o mundo bizarro e fascinante dos circos de aberrações. Muitos artistas que se apresentavam nesses espetáculos tinham condições raras e incompreendidas na época. Vamos revelar as 10 aberrações mais incríveis que realmente existiram. E antes de começarmos, não se esqueça do triplo C. Curta, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer. Vamos lá! Joseph Merrick, conhecido como Homem-Elefante, é uma das figuras mais tristes e icônicas da história das aberrações de circo. Nascido em 1862, Merrick sofreu de uma condição rara que deformou seu corpo de maneira dramática, tornando-o alvo de curiosidade e exploração. Desde jovem, ele foi exibido em circos e espetáculos de fenômenos, onde as pessoas pagavam para ver suas deformidades. Apesar da aparência assustadora, Merrick era uma pessoa inteligente e sensível, o que surpreendia muitos que o conheciam mais de perto. Sua história ganhou notoriedade no século XX com a peça de teatro e o filme O Homem-Elefante. Sob a tutela do Dr. Frederick Treves, Merrick encontrou abrigo em um hospital de Londres, onde passou os últimos anos de sua vida, longe da exploração cruel dos circos. Sua história é um lembrete tocante das condições desumanas que muitas pessoas com deformidades enfrentavam na época. Myrtle Corbin nasceu em 1868, com uma condição extremamente rara chamada de pigus, que fez com que ela nascesse com 2 pelvis e, portanto, 4 pernas. 2 de seus membros eram funcionais, enquanto os outros 2 eram menores e não funcionavam corretamente. Com apenas 13 anos, Myrtle foi contratada para se apresentar em circos como a mulher de 4 pernas, onde se tornou uma das atrações mais populares. Ela conseguia mover as pernas extras, o que deixava o público ainda mais fascinado. Ao contrário de muitas figuras exploradas nos circos, Myrtle levou uma vida relativamente normal fora das apresentações, casando-se e tendo 5 filhos. Sua história é uma das mais intrigantes por demonstrar como a curiosidade pública sobre anomalias físicas coexistia com a vida cotidiana de pessoas como Myrtle, que tentavam viver de forma plena, apesar de sua condição rara. Chan e Eng Bunker, nascidos em 1811 no Sião, atual Tailândia, foram os primeiros gêmeos siameses a se tornarem mundialmente famosos. Unidos pelo tórax, os irmãos foram descobertos por um empresário britânico e levados para a Europa e os Estados Unidos, onde se apresentaram em circos e espetáculos como curiosidades médicas. O termo gêmeos siameses foi cunhado em homenagem a eles. A dupla era conhecida não apenas por sua condição física, mas também pela sua inteligência e habilidade de se adaptarem a uma vida relativamente normal. Eles se casaram com 2 irmãs e tiveram um total de 21 filhos, vivendo uma vida longe dos palcos por um período considerável. A história de Chan e Eng demonstra como as aberrações de circo não eram apenas figuras de curiosidade, mas também seres humanos complexos que desafiavam as expectativas sociais da época. Sclizzy, nascido como Simon Metz em 1901, era conhecido por sua condição de microcefalia, que fez com que sua cabeça fosse anormalmente pequena e resultou em um desenvolvimento mental limitado. Sclizzy foi uma das estrelas mais conhecidas do circo de aberrações do século XX, principalmente por suas apresentações no famoso circo Ringling Bros e Barnum e Bailey. Embora muitas vezes tratado como uma curiosidade, Sclizzy era adorado por seu comportamento alegre e carismático. Sua história ficou ainda mais conhecida depois de sua participação no controverso filme Freaks de 1932, que gerou um debate sobre a exploração de pessoas com deformidades no entretenimento. Sclizzy viveu a maior parte de sua vida nos circos, onde era tratado com carinho por seus colegas. Embora a exploração fosse uma realidade, muitos dos que o conheciam afirmam que Sclizzy era feliz em seu ambiente de circo, onde recebia cuidado e atenção constantes. Stefan Bibrowski, mais conhecido como Lionel, o menino com cara de leão, nasceu em 1890 com uma condição médica extremamente rara chamada hipertricose, que fazia com que seu corpo inteiro fosse coberto de uma espessa camada de pelos. Devido à sua aparência única, ele foi exibido em circos e espetáculos de aberrações desde a infância. Lionel era um homem culto,
Falava 5 idiomas e era conhecido por sua inteligência, algo que muitas vezes surpreendia aqueles que o viam apenas como uma curiosidade física. Durante suas apresentações, Lionel frequentemente lia livros ou conversava com o público em diferentes idiomas, desafiando a ideia de que ele era apenas uma aberração. Sua aparência de homem-leão o tornava uma atração popular, mas sua personalidade inteligente e carismática é o que realmente deixava uma impressão duradoura nas pessoas que o conheciam. Galera, uma dica mais que especial para vocês que acompanham o canal e querem dar aquela força. Nossa parceira, a Magazine Big Coisas, está com ofertas incríveis na categoria Ofertas da Semana. E olha só, todos os produtos estão com super descontos. Mas calma que fica ainda melhor. Usando nosso cupom exclusivo, você ganha 10% de desconto adicional em qualquer produto dessa categoria, e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, se você quer apoiar o canal e garantir produtos top com descontos incríveis, é só acessar o link que está aqui na descrição, escolher o que mais curtir, na hora da compra, usar o cupom MISTÉRIOS. Aproveita essa chance de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos misteriosos e ainda garantir produtos com desconto. Corre lá! Magazine Big Coisas te espera com as melhores ofertas. Annie Jones nasceu em 1865 com uma condição médica chamada hirsutismo, que causava o crescimento excessivo de pelos faciais. Desde pequena, Annie foi exibida em circos como uma mulher barbada, e logo se tornou uma das estrelas do famoso circo de P.T. Barnum. Ao contrário de muitas aberrações que eram tratadas como objetos de curiosidade e exploração, Annie teve um papel mais ativo em sua carreira e frequentemente discutia publicamente o preconceito contra pessoas com condições físicas incomuns. Ela também viajava e se apresentava em conferências sobre a aceitação e o respeito aos direitos das pessoas com anomalias. Sua aparência era impressionante, com uma barba espessa e bem cuidada, mas foi sua personalidade forte e sua postura em favor dos direitos humanos que a tornaram uma figura admirada. Annie Jones ajudou a mudar a percepção sobre as aberrações de circo, promovendo uma mensagem de dignidade e respeito. Isaac W. Sprague, conhecido como Homem Esqueleto, nasceu em 1841 e foi diagnosticado com uma condição rara chamada atrofia muscular progressiva. Sua condição fazia com que ele perdesse peso e massa muscular de forma rápida e extrema, chegando a pesar apenas 19 quilos em sua fase adulta, apesar de sua altura normal. Isaac começou sua carreira no circo por necessidade, após perder sua loja e passar por dificuldades financeiras. Ele se tornou uma atração popular devido à sua aparência frágil e impressionante. Embora sua condição física fosse debilitante, ele se apresentava com frequência nos shows de P.T. Barnum, onde as pessoas pagavam para ver o homem mais magro do mundo. Sua história é uma lembrança do quão vulneráveis as figuras de circo muitas vezes eram, usando suas condições de saúde como uma forma de sobreviver financeiramente, apesar das dificuldades. Ella Harper, nascida em 1870, ficou conhecida como a Garota Camelo devido à sua condição médica que fazia com que seus joelhos dobrassem para trás, forçando-a a andar sobre mãos e joelhos. Sua aparência e maneira única de andar a tornaram uma grande atração em circos e shows itinerantes. Ela era exibida como uma curiosidade anatômica e seu apelido Garota Camelo foi inspirado em sua semelhança, de certa forma, com o andar dos camelos. No entanto, ela não permaneceu por muito tempo no mundo dos espetáculos. Em 1886, ela anunciou que estava deixando o circo para seguir os estudos, demonstrando que as figuras de circo muitas vezes buscavam uma vida fora das exposições e da curiosidade pública. Ella Harper é lembrada como um exemplo de como as aberrações de circo nem sempre se definiam por suas condições, buscando uma vida além das apresentações. Fedor Jevtichel, nascido na Rússia em 1868, ficou conhecido como o Homem-Cão devido à sua condição de hipertricose, que fazia com que seu rosto e corpo fossem cobertos por uma espessa camada de pelos. Ele era exibido nos circos de aberrações ao lado de seu pai, que também sofria da mesma condição. Fedor foi trazido para os Estados Unidos por P.T. Barnum e rapidamente se tornou uma atração popular devido à sua aparência incomum e à história fictícia criada por Barnum, que afirmava que Fedor havia sido criado na floresta por cães selvagens. Apesar da exploração, Fedor era conhecido por sua inteligência e comportamento educado, surpreendendo o público que o via apenas como uma curiosidade. Sua história é um exemplo claro de como as aberrações eram frequentemente mitificadas para aumentar seu valor de entretenimento, criando narrativas sensacionalistas em torno de suas condições.
Charles Stratton, mais conhecido como General Tonton, nasceu em 1838 com nanismo, medindo apenas 1 metro de altura quando adulto. Ele foi descoberto por P.T. Barnum aos 4 anos de idade e rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do circo Barnum. Barnum ensinou Stratton a cantar, dançar e interpretar papéis cômicos, transformando-o em uma celebridade internacional. Tonton se apresentou para monarcas e personalidades importantes ao redor do mundo, e seus shows eram extremamente populares. Ele também ganhou notoriedade por seu casamento com Lavinia Warren, uma mulher com nanismo, em uma cerimônia que foi amplamente divulgada pela mídia. Charles Stratton viveu uma vida de luxo e fama, mas sua história também destaca a forma como as pessoas com nanismo eram exibidas e muitas vezes tratadas como curiosidades. Apesar disso, Tonton usou sua fama para construir uma carreira sólida e duradoura no mundo do entretenimento. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios e curiosidades das aberrações de circo. Essas histórias nos mostram como ao longo da história o desconhecido e o incomum sempre despertaram a curiosidade das pessoas, transformando o circo em um palco para o extraordinário. Mas também nos lembram dos desafios enfrentados por essas pessoas que muitas vezes foram tratadas como atrações exóticas e exploradas pelo entretenimento. Embora o mundo tenha mudado muito desde a era de ouro dos circos, essas figuras continuam a intrigar e nos desafiar a repensar os limites da normalidade e da aceitação. Se você chegou até aqui, comenta a palavra circo para eu saber que você acompanhou até o final. Não se esqueçam do C, curta, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais mistérios incríveis para você. E se você gostou do vídeo, inscreva-se e compartilhe com os amigos. Vamos juntos desvendar mais mistérios e lendas em nosso próximo encontro. Até lá!